Quando será que o patrimônio deixa de ser de todos e passa a ser meu? Hoje eu vim refletir com vocês sobre uma coisa que aconteceu comigo ultimamente. Geralmente nas férias escolares, o meu sobrinho vem passar as férias em casa e a gente sempre acaba tendo muitos choques de gerações com ele, né? Claro, é um pré-adolescente dos anos menos 2010. Então a gente aprende muito com ele como é estar vivendo como ele agora, né, na geração dele. E ele também aprende muito conosco e a gente tem trocas inestimáveis. Mas o papo hoje, para além do primeiro vídeo que foi quase que exclusivamente sobre isso, né, sobre esse choque geracional, mas o papo de hoje vai um pouquinho além. Eu sou arquiteta de formação e desde muito antes da faculdade, né, de todo o magistrado, eu já me sentia muito intimamente conectada com a cidade que eu moro. Eu moro em Belém do Pará e aqui parece que a cidade pulsa de uma maneira diferente. Principalmente agora, depois de um grande resgate das nossas raízes que tivemos, principalmente em decorrência da COP e da valorização que todo esse investimento internacional trouxe para nossa cidade. Mas eu sinto que sempre foi assim. Não sei se por exclusividade da minha família ou por algum recorte individual meu e da minha história, mas eu sempre senti a cidade de Belém como um órgão pulsante, um órgão vibrante, algo que perpassa muito além de só a vivência, mas ela extrapola tudo isso e se torna símbolo de uma identidade muito própria nossa. E eu vejo a cidade como um palco para essa diversidade, para essa disparidade cultural acontecer. E ela abraça a diferença. Então, para mim, a cidade sempre teve esse perfil muito característico de ser uma grande mãezona de todo mundo. E eu refleti sobre um acontecimento isolado ainda envolvendo meu sobrinho e sobre toda essa questão geracional que eu tinha conversado com vocês anteriormente. Mas, dando um contexto geral, os meus pais se conheceram quando eles estagiavam há milênios atrás no Teatro da Paz, que é o principal símbolo, um dos principais símbolos e cartões postais da cidade. E desde então eu sinto que eu e a minha irmã nós fomos criadas muito imersas nessa cultura, porque foi lá no teatro quando meus pais ainda eram só pequenos estagiários, vamos dizer assim, foi que eles tiveram acesso a coisas que talvez eles não fossem ter, como apresentações de óperas, é, diversos contatos com múltiplos artistas, peças, não só óperas, né, mas peças musicais e tudo mais. Então eu sinto que essa parte erudita da minha família vem muito da onde ela nasceu, que foi esse berço que foi o Teatro da Paz na nossa família. E aí, né, no último fim de semana do meu sobrinho aqui, no último dia especificamente, a gente acabou indo dar um passeio na Praça da República dia de domingo, que é uma delícia. E a gente teve a oportunidade de fazer o tour guiado no Teatro da Paz, que sempre que tem oportunidade eu estou procurando fazer porque eu amo.
eu fico sempre muito reflexiva lá dentro, eu acabo não prestando tanta atenção assim nos detalhes do tour guiado, mas eu fico imaginando ali os meus pais vivendo aquele espaço na época deles. Eu fico imaginando eles dividindo os corredores, andando pelas escadas, o dia a dia, a rotina deles de trabalho. A minha mãe detalha muito isso pra gente quando ela conta as histórias dela desse espaço. E aí eu fico imaginando ela trocando as lâmpadas, ela descendo o lustre principal para dar manutenção. O meu pai na coxia, que na época que eles trabalhavam ainda tinha água na coxia, debaixo do palco. Então ele falava muito dessa questão da manutenção dessa área, a questão de trabalhar a iluminação do teatro, que era também uma das áreas que eles trabalhavam. Quando tinha concertos que eles ficavam até muito tarde lá para dar conta de tudo. Então, eu fico revisitando essas memórias deles, das histórias que eles contam pra gente, contavam pra gente, contam ainda, né? Que ainda são vivos, graças a Deus. Mas eu fico revisitando esses espaços da memória deles ali, naquele espaço. E eu fico com esse questionamento que eu fiz no início do vídeo, né? De quando um espaço que é público, que é voltado a todos, a uma sociedade em si, deixa de ser apenas uma coisa, apenas um imóvel para ser algo particular. E eu tenho esse sentimento muito latente em mim sobre o Teatro da Paz, de que ele deixou de ser um bem público para ser um bem da minha família. Eu fico extremamente tocada com tudo isso. Então, quando a gente vai visitar esse teatro, caminhar por lá e tudo mais, eu sempre fico imaginando esse dia a dia deles lá e eu fico extremamente emocionada. Eu não sei nem como ainda não chorei aqui nesse vídeo, mas eu fico extremamente emocionada com tudo isso. E outra coisa também que eu fiquei pensando é que um dia depois desse passeio, o teatro ganhou pela Unesco. Ele foi reconhecido, né? Ele foi colocado na lista de patrimônio universal da Unesco. E junto com o Teatro Amazonas, que também é um outro teatro belíssimo na cidade de Manaus. Então, reforça a ideia de que o teatro é um bem patrimonial gigantesco para nossa cidade, para nossa história, quanto sociedade amazônica. E também reforça o meu ponto de o quanto ele, quanto sendo ainda um bem social, é um bem pessoal. Porque se não fosse as histórias como a do meu pai, a da minha mãe, a da minha família, a de outras pessoas que hoje em dia frequentam o teatro, fazem questão de fazer ele vivo, não existiria esse bem. Ele não teria essa importância que ele tem. Porque um bem se constrói de, através de formiguinhas. E nós somos essas formiguinhas. E se não houvesse todo esse contexto, toda essa valorização, a questão de ir para o Festival de Ópera, a questão de ir para a Amazon Jazz Band, as questões de fazer musicais no teatro, peças, trazer atrações para que esse espaço ainda se torne vivo, fazer com que esses tours guiados que dão muita gente no fim de semana sejam ainda assim uma forma de movimentar esse espaço. Talvez o teatro ainda não existiria da forma como ele existe e ele não teria a importância social que ele tem. Então, eu acho que valorizar esses espaços públicos vai muito além de apenas ir viver, mas dar significado a eles na nossa vida. E eu sinto muito isso pelo Teatro da Paz. Quando eu me deparei com essa situação lá dentro já, fazendo o tour, né? De que a gente estaria dentro do Teatro da Paz com o meu sobrinho, levando ele num espaço que foi onde a nossa família nasceu. Eu confesso que eu fiquei muito tocada, muito emocionada, porque é justamente isso. O espaço, como ele deixou de ser público e passou a ser meu e da nossa família,
apresentar isso para uma nova geração, apresentar isso para o meu sobrinho naquela realidade, mostrar um pouco, dar cara aos lugares em que os meus pais contam para ele as histórias deles vivendo aí naquele espaço. Também eu notei que é uma forma de perpetuar a importância desse espaço para outras gerações. Então, quando a gente fez isso com meu sobrinho, eu fiquei extremamente tocada, extremamente emocionada. Passei a maior parte do passeio contando as histórias e relembrando, e a gente prestando atenção ali no tu, e ele perguntando e eu respondendo. E no final, chegar para ele e falar: olha, esse lugar é muito importante pra gente, porque aqui é onde a nossa família nasceu. E talvez se ela não tivesse nascido aqui, talvez tu nem existiria. Talvez fosse uma realidade completamente diferente. Talvez nem eu, nem a tua tia estaríamos aqui, nem o teu pai. Então, o meu sobrinho ter uma perspectiva da onde a nossa família nasceu é lindo, é sublime, é tocante. E é isso, é justamente perpetuar esses ensinamentos, perpetuar essa importância desse espaço para outras gerações, para que esse espaço, assim como a Unesco reconheceu ele atualmente, ele possa ser eternamente reconhecido, ele possa entrar no contexto de novas vidas, que ele possa ser cenário e palco para novos desafios, para novas gerações, para novas pessoas. E, gente, a partilha de hoje foi essa. Então, eu espero que vocês tenham gostado de um pouco da história da minha família. Esse vídeo aqui, confesso que está sendo muito mais um vídeo de lembrança para que essa história da minha família não morra e que ela seja eternizada aqui. Eu estou um pouco emocionada. Mas é isso. Eu fico muito feliz de estar fazendo esses vídeos agora para vocês. Então, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe. Você está compartilhando um pouco da história da minha família também. E até o próximo vídeo.